E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem nada, né? Já se passaram aí quase 24 horas da vergonhosa derrota do Santos pro Vitória e eu, pelo menos, não me recuperei. Não me recuperei. Continuo aqui impactado pela apresentação patética do Santos e, consequentemente, com a derrota no jogo que não deveria ter acontecido. O Santos tinha que ter aproveitado essa oportunidade no concorrente direto do rebaixamento, ter vencido. Não venceu, jogando em casa, no chamado ao sapão da Vila Belmiro. A Vila Belmiro é uma maravilha. Na Vila Belmiro, o adversário se apequena, fica desesperado. A verdade foi dita pelo Felipe Melo. Faz tempo, hein? Ó, faz uns 4 anos, mais ou menos. Quando ele chegou lá na Vila Belmiro, acabou um jogo onde o Palmeiras ganhou, ele falou o seguinte: isso aqui é o Sapão? Estou acostumado a jogar em estádio de 40, 50 mil pessoas. Isso não é o Sapão. Ele tem razão. O Sapão de 10 mil pessoas? Que isso? Aonde? O Sapão é o estádio do Corinthians. É o próprio estádio do Palmeiras. É o estádio do Borussia Dortmund. Old Trafford. Mas você pega esses estádios, os times perdem lá. Por exemplo, se o estádio ganhasse jogo, o Borussia Dortmund era campeão da Alemanha o tempo inteiro. Porque aquela muralha amarela é uma maravilha. Não ganha. Por quê? Porque não ganha? Porque o Bayern é melhor, tem mais time. E chega em determinados momentos que o time claudica, até dentro de casa. Acho que foi 2 campeonatos atrás, o time tinha que ganhar em casa numa partida facílima, perdeu na última rodada. E perdeu a chance de ganhar o campeonato. É complicado. Então, gente, foi mais uma derrota. Mais uma derrota. Mais uma derrota que coloca o Santos. Eu estava vendo uma arte, um quadro, né, feito pelo site R10 Score no Instagram. O Santos é o time paulista, dos grandes, né, dos 4 grandes, com mais derrota na história do Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu 501 jogos no Brasileirão. Depois vem o Corinthians com 470, o São Paulo com 454 e o Palmeiras com 424. Vejam vocês. O Santos é o time com o maior número de derrotas na história do Campeonato Brasileiro, contando apenas o desempenho dos 4 grandes de São Paulo. Entendeu? E hoje o time está de folga. Hoje o time está de folga. Folgou porque acho que cansou muito ontem, né? Cansou do quê? Nós é que estamos cansados de ver esse time jogar, gente. Nós é que estamos cansados de ver esse time jogar. E hoje, para piorar ainda a história, a gente viu uma entrevista completamente descolada da realidade do Marcelo Teixeira pro podcast do BarbaCast, o Rafael Cota, meu amigo, o Barba, onde ele diz que está convicto do trabalho que está sendo feito e que o elenco é excelente. Cadeira. É debochada a nossa cara. É debochada a nossa cara. Gente, não se esquece, hein? Vou seguir nesse papo aqui, mas se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Meus vídeos nunca são hypados. Eu vejo assim os vídeos das outras pessoas, aparece lá, hypado. Os meus nunca estão. Tem boa audiência, mas não estão hypados. Vocês estão esquecendo de hypar esse vídeo. É importante, hein? Porque isso ajuda a divulgar, a difundir esse vídeo, esse canal no YouTube, tá bom? Gente, então, o Marcelo Teixeira falou que, nessa entrevista lá no BarbaCast, que o elenco do Santos é excelente e a colocação não condiz com a qualidade do elenco. Aonde que ele acha que o elenco é excelente? Excelente não é. Poderia ter um desempenho melhor do que vem tendo, com base em algumas peças que esse elenco tem? Poderia. Excelente não é. Excelente é o elenco do Flamengo. Excelente é o elenco do Palmeiras, do Cruzeiro. Esses são elencos excelentes. O do Santos passa muito longe disso. O Santos, por exemplo, não tem zagueiros. E se contratou 2 zagueiros, foram contratados agora. Ou seja, o Santos passou mais de um semestre sem zagueiros.
jogando com o Zé Ivaldo, com o Basso, com o Luizão. Agora chegaram 2 zagueiros que a gente não sabe se são bons, o Frias e o Alex Duarte. A gente não sabe. Tem só o Luan Pérez, que falha, o que é normal. Quer dizer, um time que não tem zagueiros, o presidente do Santos acha que é um elenco, é um time cujo elenco é excelente. O Santos passou mais de 6 meses sem lateral direito. Contratou agora o Mike e o Igor Vinícius. O Mike, até agora, não deslanchou. Decepciona. O Igor Vinícius, ao contrário, está jogando bem. Ontem foi bem, na minha opinião, na partida contra o Vitória. Mas o Santos passou mais de 6 meses sem lateral direito. Lateral esquerdo o Santos tem. Não tem problema nenhum. O Santos é o time que na história do futebol mundial mais gols marcou. O Santos não tem atacantes desse elenco que o Marcelo Teixeira diz ser excelente. Não tem atacantes. Tiquinho, David Washington, agora Lautaro Dias. Não tem. Vocês acham que tem cabimento um troço desse? Agora, para o Marcelo Teixeira, o elenco é excelente. O elenco é excelente. E muito provavelmente, o pessoal do Conselho Deliberativo, que come na mão do Marcelo Teixeira, deve achar a mesma coisa. Ou se não acha, não fala nada, porque eles têm medo do Marcelo. Eles borram as calças, as cuecas, se o Marcelo Teixeira levanta o tom de voz em relação a eles. Porque é um bando de medroso. É um bando de medroso. Que não tem convicção. Por falar em convicção, que não tem coragem. É a melhor palavra. Mas me veio com convicção à mente, por quê? Porque eu estava vendo o Marcelo Teixeira dizer que tem convicção no trabalho. Porque ele foi perguntado pelo Barba se ele teme o rebaixamento. E ele falou que tem convicção que o trabalho está sendo bem feito. Aí, eu fui dar uma olhada. Falei, mas pera um pouquinho, acho que ele se confundiu, né? Eu fui dar uma olhada na definição da palavra convicção no dicionário Ruais, que para mim é o melhor de todos. Aí aparece lá, convicção é certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvidas, nem dão lugar à objeção, ou seja, a um contraponto. Então, é uma certeza obtida por fatos, com base em fatos ou razões que não deixam dúvidas e nem dão lugar para objeção. Entendeu? Quer dizer, o Marcelo Teixeira acha que esse elenco, com base nos fatos, é um elenco excelente. Essa é a definição de convicção. Certeza obtida por fatos. Que fatos são esses? Que deixam o Marcelo Teixeira tão convicto assim de que o Santos está fazendo a coisa certa. O Santos é hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento com o mesmo número de pontos do primeiro time que está dentro da zona do rebaixamento, que é o Vitória, que bateu o Santos ontem na Vila Belmiro por 1-0. Eu falei, o cara está completamente descolado da realidade. Completamente descolado da realidade. Completamente. E isso é uma coisa que me perturba, me incomoda bastante, porque eu vi manifestações da torcida ontem, vejo manifestações de companheiros de imprensa, pessoal da mídia, influencers e tudo mais, apontando o dedo vigorosa e violentamente para os jogadores, quando esse dedo tinha que ser apontado para o Marcelo Teixeira. Claro que quando for rebaixado, os jogadores vão acabar caindo no esquecimento. Por exemplo, o Santos foi rebaixado em 2023, muita gente já não se lembra direito do elenco. Qual foi o time que perdeu para o Fortaleza na Vila Belmiro? Mas todo mundo se lembra do Rueda. Isso vai acabar, se o Santos for rebaixado, vai acabar acontecendo também. Os dedos todos serão apontados para o Marcelo Teixeira. E eles têm que ser apontados para o Marcelo Teixeira. Ele é o maior culpado da situação em que o Santos se encontra. Porque planejou mal. Eu estou falando isso para vocês, ó. Não adianta nada ficar dizendo que o Guilherme não tem condições de vestir a camisa do Santos, que é uma vergonha o João Basso estar lá,
que fulano, cicrano ou Beltrano não deveriam estar com a camisa do Santos. Mas esses caras só estão lá porque o Marcelo Teixeira contratou. Mas ele está convicto de que o trabalho está sendo bem feito, de que o elenco é excelente. Então, gente, eu não sou o dono da razão. Eu tenho aqui as minhas verdades. Eu tenho as minhas convicções, com base em fatos. De que isso está acontecendo nesse momento, não é por causa da furada de cabeça do Guilherme. Não é por causa da saída tresloucada do Brasão ontem que culminou num pênalti. Claríssimo. E me espanta muito colegas de profissão achar que não foi pênalti. Nós temos a obrigação de saber que aquilo foi pênalti. Nós somos jornalistas especializados em futebol. Ah, mas Sormani, teve o lance lá contra o Atlético que não foi marcado. Essa é outra história. Lá houve um erro. Como no lance do Palmeiras, também, em São Paulo, envolvendo o Alain e o acho que o Tapia, né? Também houve um erro. Mas um erro não justifica o outro. Você errar 2 vezes não justifica você errar pela 3ª vez. O Rafael Klein citou. Então me chama muito a atenção. O torcedor comum, movido pela paixão, pelo coração, pelo amor dele pelo clube, dizer que ontem aquilo não foi pênalti, eu até entendo. Agora, jornalista, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Porque nós temos o dever de conhecer as regras. O dever de saber interpretá-las. É difícil, Sormani, como você falou, é questão de interpretação. Sim, mas quando todos interpretam da mesma maneira e 2 ou 3 não interpretam, e sendo jornalistas, me espanta. Mas... Então, voltando, o culpado não é o Brasão e sua saída tresloucada. O culpado não é o Guilherme com a sua furada de cabeça. O culpado não é o fulano, o cicrano, o culpado é o Marcelo Teixeira, que montou um planejamento equivocado, errado, desde o final do ano passado, mais ou menos nessa época. Mais ou menos nessa época. Quando ele apostou tudo no Galo, quando o Galo foi incompetente para contratar um treinador, quando ele foi atrás de um CEO absolutamente inexperiente, uma criança, o Pedro Martins, que hoje eu não sei nem onde ele está. Eu confesso, não sei se o Pedro Martins está empregado. Acho que não, pelas notícias que eu tenho. Mas, no entanto, o Santos contratou para ser o principal elemento, a principal cabeça do futebol do Santos. Então, mantém o Galo, fica 35 dias sem treinador, contrata um CEO inexperiente, contrata um caixinha que qualquer um, ele falou nessa entrevista, ele, Marcelo Teixeira, ao BarbaCast, que o caixinha era unanimidade. Bom, era unanimidade lá para o mundinho dele. Mas no mundo do futebol, entre as pessoas que convivem com o futebol, entre jornalistas, principalmente, todo mundo sabia que o caixinha não ia dar em nada. Como todo mundo sabia que o Renato Paiva é fraco. É fraco. Não adianta nada falar português com sotaque lusitano. Não adianta. Você não encontra um Abel Ferreira ou um Jorge Jesus dobrando a primeira esquina. Você não encontra o Mourinho também aos borbotões. Não encontra. Os portugueses são ruins também. São bons. São melhores que os brasileiros. Hoje são melhores. Os melhores brasileiros não são melhores e nem chegam perto dos melhores portugueses. Mas tem português ruim demais. E o Caixinha é um deles. E o Marcelo Teixeira foi lá e contratou. Perdeu quanto tempo nessa brincadeira? Uns 3, 4 meses. Aí ele vai lá e contrata o Cléber Xavier. Porque na época, uma importante pessoa dentro do núcleo de pensamento do Santos entendia que o Vojvoda era um Caixinha 2.0. Caixinha não, Vojvoda. Entendia que o Vojvoda era um Caixinha 2.0. E contratou-se o Cléber Xavier, cujo grande trabalho na vida foi ser auxiliar do Tite, que teve um grande trabalho na carreira no Corinthians. Os demais foram bons trabalhos. Bons trabalhos. E vou dizer uma coisa para vocês, abrindo parênteses aqui. Hein? Eu acho que o Corinthians erra se for atrás do Tite. Minha opinião.
Mas o Corinthians não é o nosso problema. Não é o nosso problema. Então, gente, me espanta muito a ira de pessoas importantes para cima dos jogadores. Quando ela tem que ser convergida em direção, ao presidente Marcelo Teixeira. Esse é o grande culpado. E ele pode entrar para a história, eu já disse para vocês isso ontem. Ele pode entrar para a história como o primeiro e único, claro, né, presidente que rebaixou o Santos para a Série B no Brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino. Sormani, mas faltam 10 rodadas, você está tão pessimista? Tô. Porque esse time não reage. E hoje, que era um dia para estar todo mundo lá no CT, vendo o jogo de ontem, discutindo o que foi feito de certo e o que foi feito de errado, onde todo mundo coloca para fora tudo que vocês têm que colocar. Vamos conversar. O que está acontecendo, gente? Ah, eu tô com medo da torcida. Ah, eu tô com medo das vaias que vêm nas redes sociais. Ah, eu tô com medo de ir na padaria comprar pão porque todo mundo fica me zoando. Esse é o momento. Hoje era o dia para isso. Com a presença do psicólogo. Que o Santos parece que tem. No entanto, foi dado folga. Aí erra o Vojvoda. Com a conivência do Alexandre Matos, que é o senhor de futebol, que tinha que ter chamado ele, eu falei assim, não. Vojvoda, não. Você não pode dar folga pro elenco. Os caras têm que vir aqui amanhã, ou seja, hoje, para discutir o que está acontecendo. Para discutir o que está acontecendo. Para cada um colocar para fora tudo que está sentindo, para ver se o Santos consegue encontrar um norte para mudar essa situação. Mas, no entanto, o pessoal está de folga. Está folgando. Como se a situação fosse bacana. Como se a situação não exigisse medidas extremas que não são tomadas. Porque falta uma liderança dentro do Santos. Não é o Marcelo Teixeira. E me decepciona muito o Alexandre Matos nesse episódio todo. Nesse momento que o Santos vive. Cadê o Alexandre? Ninguém escuta o Alexandre falar. Ninguém escuta. Eu acho que ele, do alto da experiência e da competência dele, deveria dar a cara para bater. Alguém viu o Alexandre Matos? Eu não tenho visto. Gente, eu estou dando uma olhada no site da Gazeta Esportiva, aí eu vejo lá uma notícia que diz que Neymar incendeia as redes sociais. O Neymar só incendeia a rede social, né? Porque dentro do campo ele não incendeia nada, ele não consegue jogar. Ele está pagando um tributo muito alto por não ter olhado e zelado pela carreira dele. Hoje ele não consegue se recuperar. O corpo não aguenta mais. Ele não respeitou o corpo. É o que todo mundo fala, gente. Todo mundo que vive ou viveu com o Neymar conta a mesma história. Ele adora festas. E para um atleta que precisa não só da mente sã, mas o corpo também, isso tem um peso muito grande. Enquanto você vê jogadores se recuperando de lesões desse tipo, ele não consegue se recuperar. O Pedro, por exemplo, do Flamengo, foi talvez o melhor jogador da partida, depois do árbitro, né? De Flamengo e Palmeiras, domingo passado no Maracanã, anteontem. O Pedro teve uma lesão igualzinha. Igualzinho. Ele é mais novo? É. Mas ele tem um corpo mais saudável do que o do Neymar. Então o Neymar hoje, ele incendeia as redes sociais. E o que ele fez para incendiar as redes sociais? Ele curtiu um post de um torcedor do Santos debochando da furada de cabeça do Guilherme, onde ele deveria ter ido com o pé, né? Todo mundo viu isso. E tomou a decisão errada. Porque é o Guilherme. Se fosse o Edu, nosso velho Edu, Jonas Eduardo, Américo, que jogava com o Pelé, foi o último grande companheiro do Pelé, se fosse o Edu, provavelmente ele teria entrado com o pé e feito o gol. O Guilherme, acho que ele conseguiu fazer uma leitura errada, furou, passou vergonha, talvez o grande mico
deste Campeonato Brasileiro. Não é da rodada, deste Campeonato Brasileiro. E o cara postou isso daí e o Neymar curtiu. E muita gente foi crítica ao Neymar. Ao Neymar. Porque ele curtiu um post onde o seu companheiro de profissão estava sendo ridicularizado nas redes sociais. Curti isso daí, Neymar. Tenha santa paciência. Pô. Tenha santa paciência. Isso é uma falta de respeito com o seu colega de profissão. Mas você se acha o máximo. Você se acha o máximo. Você está mais preocupado em ir para a Vila Belmiro ostentando roupas da moda, tentando influenciar as pessoas com um óculos que você não precisa usar, do que ir lá torcer, incentivar o time. Será que ele passou no vestiário? Talvez tenha passado. Entendeu? E aí eu tô vendo aqui, o internauta, a respeito dessa curtida do Neymar, diz o seguinte: sou muito fã do Neymar. Admiro demais sua trajetória. Tô lendo aqui no site da Gazeta Esportiva. Sou muito fã do Neymar, admiro demais sua trajetória. Mas nessa, ele pegou mal. Curtir um vídeo onde Guilherme, seu colega de profissão, erra uma cabeçada em frente ao gol, ainda mais com o Santos numa fase difícil, tão difícil, soa como deboche. Olha a maturidade do cara, maturidade essa que o Neymar não consegue mostrar. Esse é um dos grandes problemas. Quando o Marcelo Teixeira diz que o elenco do Santos é excelente, e cita, por exemplo, o Laser, o próprio Neymar, aí eu vou tirar um pouco da responsabilidade do Marcelo Teixeira nessa história toda. Ele apostou no Neymar, como todos nós teríamos apostado. Eu, você e o mundo que torce, né? Que tem ligações umbilicais com o Santos, teria feito a mesma coisa. Só que o Neymar decepcionou. Decepcionou. E muita gente diz o seguinte: ó, decepcionou porque ele não quer nada com nada. Não sei se é bem assim. Eu volto a dizer, eu acho que ele está pagando um tributo muito alto por tudo que ele fez ao longo da carreira dele. Então o Santos jogou todas as fichas no Neymar e não deu certo. Porque se o Neymar estivesse jogando, não é só estar em campo. Se ele estivesse em campo e jogando a metade do que ele jogava, o Santos não estaria nessa situação. Então aí a gente tem que livrar a cara do Marcelo Teixeira. A gente tem que livrar a cara dele. Mas houve um tempo que antecedeu, houve uma época que antecedeu a chegada do Neymar, como eu citei para vocês, o Santos ficou sem técnico. O Santos contratou um CEO errado. Enfim, gente, é broxante. Broxante. E os próximos jogos do Santos são preocupantes. Ontem, no calor da derrota, de pós-jogo de ontem, eu falei que nos próximos 30 pontos, acho que o Santos consegue conquistar 5. Mantenho a minha conta. Próximo jogo, Botafogo fora. Para mim, perde. Depois o Fortaleza em casa. Se perder para o Botafogo, domingo. No sábado, o Vitória joga contra o Corinthians. O Hugo Souza, o goleiro, parece que não vai jogar. Vai jogar de novo o Felipe Longo, um moleque da base que vai para a sua segunda partida no time profissional. Então a chance do Vitória ganhar, o time empolgadíssimo, nos últimos 4 jogos ganhou 3, o Barradão vai estar lotado. Então a chance do Vitória ganhar é grande. Se ele ganhar e o Santos não vencer o Botafogo, se ele perder ou mesmo empatar, o Santos volta de novo para a zona de rebaixamento. E aí ele vai pegar o Fortaleza em casa, com a Vila Belmiro, com meia dúzia de gato pingado, e os que vão lá vão para torcer contra. Para pressionar o jogador. Essa é a história de todas as torcidas, no mundo, à exceção da torcida do Corinthians. É o que vai acontecer. E a chance de vencer o Fortaleza fica desse tamanho. Não estou dizendo que é impossível, ela está pequenininha, mas existe. Então, perde o Botafogo, e eu acho que na melhor das hipóteses, empata com o Fortaleza, porque eu estou sendo otimista, hein? Porque esse time não conseguiu ganhar de Vitória. Pode perder para o Fortaleza. Depois, olha a sequência que vem depois. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo em casa, e depois um Palmeiras em casa. Perde os 3. Palmeiras e Flamengo brigando pelo título.
Não é só de questão de derrota, eu acho que o Santos corre o risco de ser goleado, que seria mais dramático ainda, para a sequência do time no campeonato. Depois recebe o Mirassol na Vila Belmiro. Para mim é derrota. Joga o Internacional na sequência em Porto Alegre, onde ele não costuma se dar bem. Para mim, derrota. Aí ele vai pegar o Sport na Vila Belmiro, aí o Sport já vai estar rebaixado. Então, muito provavelmente o Santos vai fazer uma vitória. E fazendo aquelas contas, olha, se ganhar esse jogo, depois ganhar do Juventude também, do Cruzeiro, o Santos pode chegar a 40 pontos e quem sabe, ou mesmo pode chegar nesse jogo contra a Vitória, já rebaixado. Pode acontecer. Então pode ganhar do Sport, não acho que ganhe do Juventude fora, o Juventude começa a reagir, e pro Cruzeiro, em casa, na última rodada. Aí tem uma coisa interessante. O Cruzeiro pode estar fora da briga pelo título. E o Atlético Mineiro pode estar brigando para não ser rebaixado. Se o Santos precisar ganhar do Cruzeiro e com esse resultado rebaixar o Atlético, o Cruzeiro não vai fazer o menor esforço para ganhar esse jogo. O menor esforço. Até porque se fizer, o pau vai comer lá em Belo Horizonte em relação aos torcedores. Essa é uma esperança. Mas veja só que coisa ridícula, né? Você conseguir escapar do rebaixamento porque o adversário entregou o jogo para você. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, gente, é isso aí. Eu continuo baqueado, continuo muito cético, descrente e decepcionado com o que acontece com o Santos Futebol Clube. E volto a dizer para vocês, os jogadores são os menos culpados. Os maiores culpados, ou o maior culpado por tudo isso, tem nome e sobrenome. Marcelo Teixeira.